A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Olá, boa noite, queridos amigos. Mais uma vez, agradecemos a Deus por estarmos presentes e participando com amigos queridíssimos do Evangelho desta noite. Quando me sugeriram a condição para fazer a abertura do Evangelho desta noite, me lembrei de um livro que me fora dado de presente, O Jardim da Minha Vida. E nesse livro, ele nos oferece as páginas mais lindas para nos propor serenidade e coragem para prosseguir. Foi assim que encontrei uma mensagem que nos diz: Meu Senhor Jesus Cristo, vós que sois a luz do mundo, ponde claridade, eu vos suplico, nos abismos escuros do meu espírito. Dai-me 3 presentes: a fé firme como uma espada, a esperança larga como o mundo, o amor profundo como o mar. Então, Francisco de Assis pediu 3 presentes para o Mestre Jesus: a fé, a esperança e o amor. De certo que nós também queremos estes presentes. E para isto, a sugestão de hoje será falar mesmo sobre o livro Jesus no Lar e em seu primeiro capítulo, O Culto Cristão no Lar. Nosso irmão Fábio, Áureo e Ana Lúcia vão dissertar sobre esse capítulo de suma importância, porque estamos mesmo de coração aberto, buscando ensinamentos, palavras que possam nos auxiliar neste mistério. Jesus, o jardineiro de nossas vidas, ele plantará assim todos os dias uma semente, e um dia nós vamos ver o jardim repleto de flores, repletos de amor, repleto de solidariedade. Então, para termos uma noção mais abrangente acerca dos ensinamentos de Jesus, dando-nos a oportunidade de consagrarmos dentro do lar o respeito mútuo, com a participação sempre de todos que convivem conosco, porque o lar é um santuário que devemos preservá-lo. Interessante que ainda nesse mesmo capítulo, mudando o tônus da conversação em que ocorria na casa de Simão Pedro, por conta de passagem por ali, Jesus iria ficar um tempo instalado, aproveitando como sempre a cada segundo, a cada momento de sua vida para nos ensinar, fez 3 perguntas importantíssimas para Pedro, a fim de que
isso fosse estabelecido como comparação para a mudança dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então ele faz a primeira pergunta. Simão, o que faz um pescador quando leva o seu produto ao mercado? Pedro respondeu: separa os peixes, pois ninguém compra os resíduos. Jesus perguntou outra vez: o que faz o oleiro? Modela o barro para conseguir a forma que pretende. Depois perguntou outra vez a Pedro: o que faz o carpinteiro? Ele então afirma: o carpinteiro lavrará a terra, ou melhor, lavrará a madeira, uma vez que ele vai precisar das ferramentas adequadas, a enxó, o serrote, o martelo, porque de outra forma ele não conseguirá dar formas ao produto, à madeira embrutecida. Assim é, numa transposição de entendimento, a nossa vida. Não é? Levamos para o mercado a negociação das coisas boas. Ganhamos credibilidade, aprendemos e seguiremos a nossa vida feliz. Se soubermos dar a forma adequada ao barro, também que poderíamos fazer numa concepção em que, sentados em torno de uma mesa, a família traçando planos adequados para chegar às formas que buscam. E também, com relação ao jardineiro, ele usou a ferramenta adequada. E quais seriam as nossas ferramentas adequadas para o Evangelho, para a nossa vida, para tudo o que precisamos fazer? Sermos dócil, amigo, prestativo. E nessa comparação que Jesus nos propõe, é muito importante, porque somente na lida com os critérios valorosos dos ensinamentos de Jesus é que obteremos a nossa ascensão. Muito obrigado. Vamos dar sequência ao Evangelho com os nossos irmãos. Agora sim. Boa noite a todos. Lar, abrigo, morada, domicílio, estadia, casa. Lugar sagrado esse sob os nossos telhados, que tem a mesa que ampara o alimento. Semeiamos também a paz da conversação e do bom pensamento. Repartamos com o irmão não apenas o pão, edifiquemos, compartilhemos a meditação. Jesus preferiu bater de porta em porta ao invés de apenas falar para uma multidão. Então pratiquemos entre quatro paredes o Evangelho, esse culto cristão. Aposento, cantinho, habitação, teto, acolhimento, proteção. Lugar de estudo, de fortalecer o nosso escudo, onde em cada canto a paz governa, e nos entregamos à assistência fraterna, para que a claridade se expanda, e agradecer a quem nos comanda e nos orienta para o bom caminho. Percebemos não estarmos sozinhos, viajando para o nosso interior, focando na caridade, no amor,
na força edificante de estar ao nosso próprio dispor, antes de modificar, seja o que for. Lar, abrigo, morada, aposento, cantinho, habitação, domicílio, estadia, casa, teto, acolhimento, proteção. Lar que o bem habita, onde Cristo nos visita e nos encontra em oração. Quando focamos na nossa própria evolução, melhoramos a harmonia do planeta e de qualquer nação. Com o Evangelho, temos importante proteção, estabelecendo com o plano espiritual uma comunicação, cada um em sua casa, mas vibrando em comunhão. Olá, espero que todos estejam bem aí em suas casas. E hoje o assunto é esse. Vamos falar sobre o lar de cada um de nós. Você consegue sentir minha energia daí? E eu capto sua energia daqui. Cada um na sua própria casa. Porque nós somos essa fonte de energia que nos faz ter luz para nos comunicarmos com qualquer irmão. Nosso amigo André Trigueiro, jornalista, também espírita como nós, ele define em seu livro e chama essa força como a força do um. Ele cita que cada um de nós tem o poder de interferir na realidade que nos cerca de maneiras surpreendentes. Assim como não é possível compreender o oceano sem a preciosa contribuição de cada minúscula gota de água salgada, somos parte de algo maior que só pode ser explicado a partir da complexa soma das unidades. Essa é a força do um. Cada um de nós leva aqui dentro uma força capaz de melhorarmos o nosso planeta, o nosso universo. Como diz o texto que estamos lendo agora, focados nele, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio de pastores e animais. Jesus focou no lar de cada um de nós. Lá no texto também diz: a fartura começa no grão. Para a árvore dar muitos frutos, precisou-se plantar uma semente. A semente precisou ficar na sua casa, que é a terra, para poder crescer e dar os frutos, muitos frutos. Por isso que nós precisamos também estarmos na terra, no nosso lar, cada um em sua casa, para podermos crescer e virar árvore para poder alimentar nosso planeta, cada um dos nossos irmãos. E isso de florescer me lembrou muito o curso que eu tenho o prazer de fazer no Esperançar, Florescer,
E eu lembrei de uma situação que nós passamos logo no início do curso, uma das primeiras aulas, se não me engano, a primeira ou a segunda, elas pediram uma venda para nós levamos a venda e lá fomos vendados. Metade foi vendada, a outra metade ficou como sendo um anjo da guarda. Então nos colocaram em algum lugar ali da casa espírita e nós tínhamos que chegar em outro lugar onde tinha uma mensagem. E nós não podíamos tocar nesse ser vendado, nós como anjos da guarda. Nós tínhamos que guiar esse nosso comandado sem tocar, apenas com a intuição. Então por que eu me lembrei disso? Porque eu acho que estar no lar, voltar para nós mesmos, é nos vendarmos do mundo. E quando nós nos vendamos, nós escutamos melhor nosso anjo da guarda. Escutamos melhor a direção para onde ele nos quer levar. Por isso que nós temos que ter essa comunhão em nosso lar. Nós precisamos fazer esse evangelho, nos vendar, fechar os olhos e sentir a comunicação em nossa volta, porque nós não estamos sozinhos, estamos guiados por muitos espíritos. Quero lembrar também um sonho que eu tive com a minha esposa desencarnada. Logo que ela desencarnou, eu ficava querendo saber se ela estava bem, era o que mais me preocupava. E num dos sonhos que eu tive, logo depois que ela desencarnou, uma semana depois, um tempo depois, eu a via de cima, né? Parecia que eu estava flutuando e ela estava deitada numa daquelas camas, uma cena muito parecida com a do nosso lar, quando o André Luiz chega lá no nosso lar e os espíritos, né, deixam ele numa cama e ficam vibrando com eles. Então eu vi claramente isso no meu sonho, de cima. Vi ela deitada na cama, sendo amparada por bons espíritos. E quando eu acordei e lembrei disso, eu dei graças a Deus que ela estava sendo bem amparada. Mas logo que eu pensei isso, me veio um pensamento, né, uma intuição também, que disse para mim: mas você também está sendo bem amparado. E aí caiu minha ficha, né? Porque nós estamos aqui sendo amparados. Nós precisamos fechar os olhos e sentir esse amparo. E é isso que a gente precisa, que a gente trouxe para esse evangelho. Permita que Jesus entre em seu lar e edifique a sua presença. Mantenha sempre esse contato. Eu quero encerrar também com uma outra poesia minha. Entra, como é bom sua visita. Me orienta, me alenta. Só contigo a vida é bonita. Por ti clamo, em casa te pedi para entrar. Minha devoção derramo e te digo, te amo. Bem-vindo ao meu lar. A porta está destrancada e a ti dei as mãos. Se estás, não falta mais nada. Meu evangelho, minha estrada. Em ti, Jesus, minha salvação. Gratidão. Segue o evangelho. Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Áureo. Hoje iremos conversar sobre o Evangelho no lar e uma postura que procuramos evitar nesse momento. Lembrando que o Espiritismo é livre de rituais,
de liturgia, de dogmatismos. O Evangelho no Lar não é um ritual do Espiritismo, é uma prática de espiritualidade recomendada a todos, que você pode fazer do seu jeito, embora sejam indicadas maneiras de se fazer para que os efeitos sejam potencializados. Mas não há regras engessadas de como deve ser feito passo a passo, não é um ritual. O Chico Xavier tem uma história legal sobre o Evangelho. Certa vez ele foi procurado por um casal, um rico casal de São Paulo, que estava atravessando problemas pessoais. O Chico, inspirado por seus mentores, recomendou a este casal que fizesse o Evangelho no Lar semanalmente. Durante 6 anos. Ao final do 6º ano, eles receberiam um presente. O casal resolveu fazer o Evangelho e durante 6 anos tiveram muita disciplina. Porém, ao final desse período, houve um furto na residência desse casal. Levaram vários pertences, inclusive um diamante muito valioso, que era uma herança de várias gerações da família. O casal resolveu buscar o Chico e pedir orientação. Afinal, não era um presente que eles deveriam esperar? E o Chico explicou que o furto daquele diamante foi o real presente. Aquela pedra preciosa já havia sido objeto de inúmeras disputas, brigas, dramas, até suicídios já haviam acontecido por causa daquele diamante. Aquela peça estava atraindo espíritos apegados à matéria, àquela pedra preciosa específica. Ao longo dos 6 anos, muitos haviam sido doutrinados, esclarecidos e resgatados do lar, mas alguns, cerca de 28, estavam obstinados e apenas retirando o diamante dali, estes espíritos deixaram o lar do casal, o que melhorou completamente o ambiente da casa. O Evangelho no Lar é uma prática simples, que precisa ser feita com o coração. No momento do Evangelho, você escolhe um horário determinado, um dia na semana, a espiritualidade ali vai comparecer, vai nos assistir no que puder, através das suas energias vai limpar a sua casa energeticamente, irá dar assistência a espíritos perdidos que porventura ali permaneçam. Porém, para que o Evangelho consiga este efeito, a sua vibração é importantíssima. E aqui vai o alerta a que nos referíamos no início. Não adianta fazermos o Evangelho numa postura assim. Às vezes nos achamos a pessoa mais espiritualizada da família e aí chamamos os nossos familiares para participar e começamos a dar indiretas das lições. Queremos dar lição de moral, queremos ensinar como fazer. Quando não temos coragem, ficamos só pensando. Olha, tomara que tenha ouvido esse trecho. Fazendo assim, você sairá da vibração. E os seus familiares sentirão. Eles talvez não saibam explicar, mas não se sentirão acolhidos, não sentirão mais vontade de participar daquele momento. Então, fazendo o Evangelho no Lar com humildade, com indulgência com as faltas dos nossos companheiros de jornada, porque todos nós temos os nossos pontos fracos, não é? Fazendo dessa forma, uma postura de aprendiz, uma postura de gratidão, a espiritualidade está ali com você. Os amigos espirituais têm os seus afazeres. Eles pararam tudo naquele momento para ir na sua casa. Olha como precisamos ser gratos. E mais, estão ali trabalhando, harmonizando o ambiente, orientando os espíritos, energizando a sua água.
dando passe nos membros da família. É comum esses benefícios atingirem até as residências vizinhas. O livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, o médium, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, relata que muitos espíritos estavam reencarnando na Terra provenientes de outras moradas da casa do Pai, todos com missões específicas em diversas frentes para auxiliar o progresso. E o Manuel, naquele momento, estava acompanhando o caso de um casal que encarnou numa comunidade muito pobre. E ali estavam encarnando justamente com a missão de se tornarem referência naquele lugar, de auxiliarem as pessoas que estavam passando pela difícil prova da pobreza. Manuel relata que aquele casal toda noite lia o Evangelho, uma página, com o coração, faziam uma prece juntos. E aquela residência no meio daquele bairro muito pobre virou um foco de luz. A espiritualidade conseguia ver ao longe a luz que aquele singelo lar emanava. Quantos de nós nos preocupamos tanto com a limpeza física, com a organização física da casa, o que é correto, também influencia na energia do lar, mas esquecemos da limpeza das energias, limpeza espiritual, porque estamos constantemente emanando energias. A prática do Evangelho é uma das principais para contribuir nesse sentido. Claro que sozinho o Evangelho no lar não vai conseguir surtir este efeito, porque entre um Evangelho e outro, precisamos procurar exercer a fraternidade, a paciência dentro do nosso lar. Nem sempre conseguimos, mas precisamos tentar trilhar este caminho. Uma casa com muitas brigas, xingamentos, realmente vai ter energia muito mais difícil. E quando a energia está densa, você não se sente bem dentro da sua própria casa. Vejam como o Evangelho no Lar pode auxiliar nesse sentido. Quantas casas estão cheias de móveis luxuosos, mas com as paredes cheias de lama espiritual. Fazendo o Evangelho, nossa casa, aos poucos, porque isso é uma conquista, aos poucos ela vai ganhando esta egrégora de luz que vai manter afastados espíritos ociosos, mal intencionados. Sua casa fica protegida. O valor disso é muito alto para a nossa harmonia interior. Nossa casa protegida, cheia de força espiritual. E mesmo se vivermos com poucos recursos materiais, lembraremos daquela sabedoria popular que diz que pouco com Deus é muito. Fazendo o Evangelho no lar, estaremos mais próximos de Deus. E faremos com que a nossa casa, mesmo na simplicidade, seja um foco de luz, trazendo muito mais paz aos nossos corações. Olá, pessoal! Estamos então terminando o nosso tema do Evangelho, que fala sobre o Evangelho no lar. Só que eu queria começar com essa frase: o que adianta fazer yoga por mais de 30 anos se nem bom dia ao seu porteiro você dá? Essa frase ela corre aí as mídias, as redes sociais, a gente acha até engraçado, mas diz muita verdade. Às vezes estamos num processo ritualístico de trazer alguma coisa diferente para a nossa intimidade, só que não passa da porta para dentro. Eu faço todas as técnicas de yoga, eu faço a respiração, mas eu não interiorizo os princípios.
Não existem melhoras íntimas sem externar essa melhora ao mundo que vivemos, pois esse é o processo de evolução do espírito encarnado. Falando da yoga, a gente fala do mesmo jeito do evangelho no lar. Às vezes somos praticantes há mais de 30 anos do evangelho no lar, mas continuamos a ter as mesmas dificuldades, as mesmas impertinências dentro da gente, né? Continuamos sendo imprudentes, sem paciência, sempre falando do outro. Então a gente começa a perceber que o evangelho no lar, ele tem que ter uma conotação íntima para a intimidade do espírito. Senão nós vamos continuar a ser a tal frase do yoga. Faço yoga há 30 anos, mas não dou nem bom dia ao meu porteiro, né? O evangelho de Jesus é o maior antídoto que nós temos, que Deus disponibilizou para os homens, para que fosse uma fonte a iluminar a intimidade do ser. Então, se ele é um antídoto, o antídoto é para cortar o nosso veneno. Aquilo que a gente ainda não consegue domar e que está, às vezes, entre aspas, nos matando. O evangelho é o maior antídoto que Deus disponibilizou ao homem. Mas nós temos dois tipos de evangelho. O que a gente lê da boca para fora e aquele evangelho que a gente lê e leva para dentro. O evangelho, ele faz um movimento grandioso na intimidade do espírito de caminhar para o bem. Se eu caminhava de um jeito, eu começo a formatar o meu caminho de outro jeito. Porque se eu faço o evangelho há mais de 30 anos e continuo andando, né, nos atalhos da vida, alguma coisa não está em combinação com o que nós estamos estudando, né? O caminho do bem, o ser pode o quê? Restaurar as suas energias de forma benéfica. O evangelho faz a gente caminhar diferente, faz a gente fazer uma automotivação. Não, eu preciso ser melhor, eu não posso ficar deitado minha vida encarnatória toda. Certa vez nós estávamos no grupo de estudos do Esperançar, que a gente chama Curso Florescer, e tinha um grupo que estava no seu último módulo. Esse último módulo corresponde a todas as atividades da casa. Então nós vamos aprofundando cada atividade para ver se essa pessoa sinaliza algum trabalho que poderá fazer. Nós estávamos na semana para falar do Evangelho. Para ser o multiplicador do Evangelho, começa um processo íntimo com a gente, para que a gente possa cada vez mais se aproximar da palavra do Evangelho. Não é fácil, gente. A gente descuida e capota muitas vezes. Mas a lição da semana era que o Evangelho, que o Evangelho tem o poder de desobstruir os canais que nos ligam a Deus. E que ali a gente começava a perceber que a lição daquela semana, a lição da qual eu estava preparada, começava por mim. E a gente deu o exemplo, então, de perdoar aos inimigos e falando que não adianta muito você ser o multiplicador do verbo se esse verbo não transformar um pontinho dentro de você. Essa pessoa acabou a aula, a gente acaba por volta de 21h30, 21h40. Ela pegou o seu carro e foi até a casa de uma amiga que trabalhou com ela por mais de 28 anos e que por um motivo que
não tão grande, se desentenderam e pararam de conversar. Ela bateu na porta dessa amiga, essa amiga assustou, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei assim: eu saí do grupo de estudos agora e alguma coisa me motivou a vir aqui. Queria te pedir perdão, desculpa por esses anos todos ficar sem falar com você por um desentendimento que a gente já poderia ter sanado. E a amiga, em contrapartida, diz: eu sempre tive vontade de fazer o que você está fazendo, mas não tive coragem. Entre e vamos conversar. E dali marcaram um jantar, um café, a amizade voltou, e ali o espírito começou a sanar realmente um novo caminho do bem. Então, a importância que o Evangelho do Lar tem na nossa vida, fazendo com que a gente reflita e caminhe melhor. Por isso, o Evangelho no Lar, ele vai trabalhar o quê? Com a desarmonia, muitas vezes, de um ambiente tóxico. E que nós estamos ali levando aquele ambiente. Aí na hora do evangelho todo mundo para, faz o evangelho e volta no ambiente tóxico. O ambiente tóxico, ele puxa a nossa energia, né? Desequilibra, nos torna cada vez mais uma pessoa carente de energias melhores, né? O espírito, ele precisa ter estímulos que o leve a realizar outras ações. Ele precisa perceber que ambiente é esse que ele vive, tanto na rua, no seu trabalho, dentro de casa. Por isso, durante a semana, nós estamos mergulhados, interligados nessas energias todas. E essas energias são emanadas por vários tipos de ambiente. Então, às vezes, a gente sente um mal-estar, uma pressão, uma tristeza, uma alegria dentro da nossa casa. A gente fala: essa casa deve estar perturbada. Aí a gente sai para trabalhar, a gente sente a mesma coisa no serviço, no ônibus, na rua. E aí, o que acontece? Começamos a perceber que a nossa energia, ela não está boa. Então o Evangelho, ele vai estimular a percebermos, abrir a nossa antena para ver aonde nós necessitamos melhorar. E é muito fácil perceber um ambiente danoso à nossa percepção espiritual, né? O ambiente tóxico, quando nos sentimos em casa, sentimos um cansaço fora de hora, um sono. Eu falei: meu Deus, eu dormi até a noite toda, eu estou morrendo de sono, irritado, ansioso, deprimido. Significa que essas energias tóxicas, elas estão neste ambiente, podendo também ser uma transfusão de pensamentos, de energia. Mas aí chegou a hora e o dia do Evangelho. Todos sentam na mesa, o copinho de água está lá. Só que não houve mudanças durante a semana. Então aquele Evangelho, ele não deixa de ser um ritual. Porque eu preciso trabalhar a síntese da mensagem da semana durante todos os dias. Eu preciso mudar. Então a gente começa a ver que o Evangelho, ele não pode ser um ritual. Uma vez um orador espírita disse assim, que há uma estratégia para não esquecermos o dia, o horário, colocar uma ambientação. Isso é muito importante, porque nós trabalhamos melhores com essa responsabilidade. Mas ele disse, caso naquele dia você não conseguiu fazer o Evangelho, não aguarde a outra semana. Faça qualquer dia, qualquer horário ou todos os dias, para que você possa harmonizar-se, né? Às vezes terminamos o Evangelho, bebemos a água quase que automaticamente e ligamos a televisão.
E aí passamos 2 horas, porque o evangelho a gente quer fazer bem rápido. Aí passamos 2 horas vendo A Morte Pede Carona. Ai, gosto tanto de filme de terror, né? Aquelas coisas assim. E a gente se envolve naquilo. A síntese do evangelho, a mensagem daquela noite, ela precisa ser trabalhada. Ela precisa ser guardada, refletida e vivenciada. Precisamos ter conexão com aquilo que estamos estudando. O bem, ele tem uma característica importante para o equilíbrio do espírito. Sem o bem, não há evangelho. O evangelho, o verbo, ele precisa ter ação, ele precisa ter mudança na nossa intimidade. Porque todos os ensinamentos de Jesus são pautados aonde? No bem, na renovação, na transformação, no amor e na caridade. Se o evangelho é isso, eu tenho que viver esses princípios. Nesses pilares de sustentação é que a doutrina espírita vem com toda a sua força construir um sublime roteiro de luz para todos. Então a gente precisa entender qual o objetivo deste evangelho no lar. E para ir terminando, nós gostaríamos de deixar uma dica a todos que fazem evangelho no lar. Ao terminar a lição da semana com uma leitura complementar, com um tema, faça para você mesmo, num pedaço de papel, a síntese daquele evangelho. O que o evangelho quis dialogar com você naquela semana? Então vamos supor que caiu perdoar aos inimigos. O que esse tema quer trabalhar comigo durante esta semana? E aí eu escrevo num papel. E essas minhas impressões, essa síntese, é coisa muito pequena, gente, mas forte para você. Você vai colocar nos lugares que você mais frequenta durante a semana. Então, na porta da geladeira, uma boa frase, ali você vai lembrar. Na sua carteira, num livro que você está lendo, no lugar no escritório onde você mexe muito, alguma gaveta, coloque um bilhetinho. Ai, Ana, vai dar trabalho? Não vai. Vai trazer para você a sinalização da semana. Vai haver uma conexão que às vezes muito tempo nós estamos querendo ter. Faça essa experiência. Por isso nós fizemos esse vídeo falando dos lugares onde nós podemos guardar essas pequenas sínteses do Evangelho. Que possamos pensar nesse tema tão importante, que Evangelho no lar significa transformação do ser. Obrigada, boa noite.